quero dizer que eu sou pai Anderson de Logunedé. Pai é um jeito carinhoso de um cargo que a gente recebe dentro do candomblé. Eu fui iniciado muito cedo, né, por professora Genô Miranda Rocha, no Opó Afonjá. Eu sou de Quito. E depois, com o falecimento do meu pai, eu fiz as minhas obrigações com Iá Marinete de Xangô, do Engenho Velho. Então, eu trago essas raízes. Trabalho há muito tempo com mesa de jogo, né, com oráculos, né, trabalhando, fazendo e praticando a religião, exercendo esse... A cada dia mais a gente vai trabalhando com a dor humana, conhecendo o outro, reconhecendo todo esse universo que é espiritual, né? Então eu quero dizer aqui para vocês que eu vou estar aqui no segundo bloco, para quem conhece também o programa, atendendo vocês com jogo de búzios. E é como eu sempre digo, a vida é cercada de mistérios, a gente tem dúvida o tempo todo. A gente caminha por essa vida tendo dúvidas, né? Querendo respostas. Então, o telefone aqui do estúdio, para quem quiser estar mandando, enviem mensagem de áudio, que é melhor, de voz, porque fica mais fácil pra gente. O telefone é 0 operadora 11 98334 5777. Eu vou dizer de novo o telefone, é 0 operadora 11 98334 5777. E também eu tô ao vivo, direto, para quem quiser tá me vendo, né? Tá assistindo o nosso programa no YouTube, Capital e Você. Entrem por lá, deem seus likes, é importante pra gente. Dê a sua opinião, o que é que você acha do programa, porque a gente tem feito esse trabalho. E eu tenho muita gratidão, porque muita gente tem compreendido tudo que a gente fala aqui. A gente tem tocado o coraçãozinho de muitas pessoas. Isso é muito importante pra gente, né? É chegar até você, tocar teu coração e dizer: a vida tá acontecendo. A gente tem muita necessidade de ser feliz. Então é por isso que a gente faz esse trabalho, para que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente pare para pensar. Hoje, no primeiro bloco, eu vou estar batendo aquele papinho que a gente sempre bate, que eu tenho essa troca com vocês, que eu acho muito importante. A gente vai falar de oração, rezas, de que forma, como a gente encontra um caminho para chegar a Deus, né? De que forma, qual é a forma mais certa, ou de que forma você lida com tudo isso. Você quer fazer uma oração. E tem muitas pessoas que têm dificuldade. Por que elas têm dificuldade? Porque nós temos o consciente e o consciente, né? O inconsciente é aquilo que está dentro de você guardadinho e está ali, quieto. Ele, muitas vezes, ele nos atrapalha. Por quê? Porque nós somos conscientes de muita coisa, mas nosso inconsciente briga com a gente às vezes. A gente, lá dentro de nós temos muitas questões e muita dificuldade de lidar com a gente mesmo, muitas vezes, né? As pessoas falam assim: nossa, mas eu nunca vi. Porque existe uma frase que eu sempre preciei em dizer, né? É uma frase preciosa demais. A gente vencer a gente mesmo é a gente vencer o invencível. Quando a gente consegue se dominar, se doutrinar, ter bons pensamentos de verdade, para que você possa ter essa prosa com Deus, essa prosa que você vai ter, que é a oração, essa forma de você chegar até Ele. Como é que a gente faz isso? Aí as pessoas falam: mas pai, eu rezo tanto, eu peço tanto a Deus, parece que Deus não me ouve, Deus não escuta as minhas orações. Ele escuta sim, Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele conhece tudo de você. Mas Ele precisa que você tenha intimidade com Ele. Ele precisa que você seja sincero com Ele. E você realmente diga o que você realmente quer na vida. Porque a gente tem que ter clareza para chegar aos deuses. Quando eu falo Deus aqui para vocês, eu tô falando do Deus interior que vocês têm. Eu tô falando daquele Deus que enxerga vocês, do orixá que tá na cabeça de cada um de vocês. E aquele Deus que vocês enxergam como Deus, Oxalá, o Pai Maior, né? Então, a gente tem... E não existe ninguém nessa terra que não tenha tido, nem que seja inconscientemente, uma prosinha com Deus.
Às vezes a pessoa não precisa parar para fazer uma grande oração, mas ela tem uma prosinha, aquela pequena, aquela que ela fala assim, mas meu Deus, o que está acontecendo? Mas o que vai ser de mim? Será que vai dar tudo certo, Deus? As pessoas têm essas questões todas dentro delas. Às vezes nós até temos grandes respostas da espiritualidade dentro de nós. Mas traduzir isso, interpretar isso, você fazer uma leitura de tudo isso para a tua vida é complicado. Porque nós somos seres emocionais, racionais. Nós somos... Tem muita gente que é igual ao Santo Tomé, né? Tem que ver para crer. E fica difícil. Porque às vezes a gente quer ter uma resposta de Deus. A gente queria ter um abraço de Deus. A gente queria ter, uma intimidade com Ele. Mas será que você não está aí pertinho dele e está faltando que você permita, né, essa verdade que você tem dentro de você e o seu inconsciente, né, aceitar? Porque esse compromisso que a gente tem que ter com a espiritualidade, com Deus, eu quero explicar uma coisa para vocês. Este compromisso é um compromisso que é um processo. Não é uma coisa ligada na tomada. Não é uma coisa que você começa hoje e tem uma resposta amanhã. Não é uma coisa que você tenha intimidade com Deus no mesmo dia. Essa intimidade que você precisa ter com Deus, ela não é de você fazer uma oração e já estar íntimo de Deus da forma que você acha que pode estar. Não é assim. Existe um processo de entrega, existe um processo de verdade. Nós temos que ter a verdade dentro de nós. E nós, muitas vezes, não temos essa capacidade. Por que eu digo isso? Porque nós temos qualidades e defeitos. E muitas vezes você está fazendo uma oração, o teu inconsciente tá dentro de você dizendo, para que você vai fazer isso? Será que você vai ter resposta disso que você está fazendo? Será que tudo isso não é uma grande besteira? Será que você vai de novo clamar a Deus coisas que você já está fazendo há muito tempo e não está tendo resposta? Ou se não vai ocultar certas verdades que você precisa ter com Deus e você não está tendo? Né? O nosso subconsciente, aquele que está inconsciente dentro de você, ele é uma tormenta. As pessoas adoecem muitas vezes pelo inconsciente, não pelo consciente, não pela razão. Mas é aquele ser que está dentro de você, inconscientemente criando uma guerra com você, criando uma luta com você. E aí é que você tem que vencer o invencível que somos nós. Né? Muitas pessoas elas têm consciência disso. Muitas pessoas sabem de tudo isso que a gente fala aqui. E é complicado porque não é uma situação... Hoje eu estou falando coisas para vocês e venho falando, né, nos nossos programas, de tudo que a gente tem falado. São coisas assim que a gente não percebe tanto. A gente deixa passar e quase que ninguém fala. Né? A gente não consegue ouvir isso fácil. Essa prosa que a gente tem aqui, a gente não consegue ter ela fácil, ouvir ela fácil em qualquer templo sagrado ou em qualquer lugar que você vá. A gente não consegue ouvir. Então eu venho para cá, para esse microfone, abrir meu coração e dizer para vocês o que eu vivi dentro da espiritualidade, a minha vivência dentro da espiritualidade, né? Então quando a gente fala que nós temos que ser nossos próprios juízes, né? E nós não podemos ficar nos condenando o tempo todo, porque a gente precisa ser absolvido, mais absolvido de nós mesmos. De tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que muitas vezes é complicado de lidar, muitas vezes é difícil aceitar, ou às vezes é difícil você tirar de dentro de você, e você quer muito isso, né? Você quer ter essa absolvição divina, espiritual. Mas nós temos que trabalhar isso, porque isso é um processo, gente. A gente não faz tudo num dia só. Por isso que eu falo que a espiritualidade é você criar raízes. E essas raízes, elas vão ficando profundas. Então, quando vier uma tempestade, você tem raiz, você balança, mas você não vai cair. Você não vai cair, porque você preparou o terreno para o seu terremoto. Né? Você preparou o terreno para um tsunami, para uma ventania. Mas tudo isso é um processo, não se constrói nada de um dia para o outro.
Então eu digo para vocês, nós somos resultados das nossas escolhas, muitas vezes na vida. E a gente acha que Deus é culpado de tudo. A gente culpa Deus por muitas situações. E que a gente acaba, muitas vezes, criando uma cegueira espiritual. Você deixa de ouvir o teu coração, você deixa de ouvir seu eu interior, você deixa, muitas vezes, o inconsciente falar mais alto, né? E a tua razão, ela cria situações para que você caminhe sem lógica, né? Ou você caminhe por escolhas que você, às vezes, está correndo grandes riscos de sofrer, de ter dor. Mas a gente precisa saber e entender os propósitos de Deus. Essa intimidade com Deus vai fazer isso com você. Essa unção divina, né, espiritual, esse axé que também é nosso, a gente vai criando aos poucos. A gente não tem isso tudo numa hora. A gente não tem isso tudo num piscar de olhos. Mas a gente precisa entender que a nossa fé nos fortalece, que a nossa fé nos faz criar convicções, que a nossa fé nos dá força para que a gente possa superar muitas situações. Mas a gente tem que perceber o que é nosso, né? O que foi escolha nossa e o que é o propósito de Deus, né? Então, muitas vezes você tem que enxergar, e as pessoas se preocupam muito com isso. Hoje, é uma questão que as pessoas mais se preocupam do que qualquer coisa. Porque quando você entra num relacionamento, você fica querendo saber se está sendo amado, se vai ser amado, se pode ser traído, se é esse o caminho, se você tem caminho com a pessoa. Essas são as questões. Você entra num trabalho e você quer saber se pode crescer, se não vai crescer, se vai dar tudo certo, se é ali o teu lugar, né? Você vai caminhar na vida, conforme você vai caminhando, as questões, elas vão caminhando junto com a gente, né? E a gente precisa dessas respostas todas que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. Então, tem muita gente que fala assim: Deus, por que eu sofro tanto? Deus, por que eu passo tantas provas? Deus, por que a minha vida não sai disso? Podia ser bem diferente a minha vida, Deus, né? Mas Deus conhece as suas dores. Deus conhece suas fraquezas. Deus, Ele consegue traduzir mais do que você imagina quem é você. Mas nós realmente não nos conhecemos. Quem tem essa ressonância de alma é Deus. Quem pode dizer de verdade quem você é e para onde você está indo e de que forma você caminha e quais são seus pensamentos é Deus. Mas muitas vezes Ele precisa te ouvir. Muitas vezes você precisa ter uma prosa com Ele, uma intimidade com esse Deus. Esse Deus que você tanto ama. E eu falo da nossa religião, o próprio candomblé, né? A Umbanda também é assim. As pessoas falam muito no candomblé de ações, né? Rituais. E muitas vezes o candomblé perde um pouco, eu não generalizo tudo, né? Todos. Mas essa coisa da prosa. Essa coisa de você conversar. E você precisa conversar com o seu orixá. Porque o que dá vida a tudo que fazemos não é um assentamento. Não é assentar um orixá, raspar um santo. O que dá vida é a intimidade que você tem com ele. É a forma como você lida com essa energia. É você saber que ela está presente na tua vida, mas de que forma você vai agir com essa energia para a tua vida, né? De que forma você enxerga isso, encara, lida com isso. Porque os rituais a gente sabe que existe. É o elo que nos liga a eles. E até Exu tem uma coisa muito engraçada, né? Exu por si só ele gosta muito de prosa. Porque ele não lê pensamento. Exu não pode entrar na cabeça de ninguém. Ele conhece o nosso coração e as nossas atitudes e muitas vezes o que você fala com ele. Exu vai ouvir o que você fala. E ele vai ter o entendimento da tua palavra. E é a tua palavra que dá vida a Exu.
que dá vida àquele que corre por você, aquele que pode lhe proteger, é o seu grande guardião, né? Mas você precisa ter prosa, você precisa conversar, você precisa se abrir, você precisa da sua verdade. E isso vai criando elo, isso vai fazendo a coisa crescer, isso vai fazendo essa luz aumentar. E a gente precisa ter consciência de tudo isso para que a gente entenda que não é só a religião espírita, mas os evangélicos fazem isso com Deus, né? Com Jesus. Você vai para o kardecismo, também é a mesma prática. Você vai para o budismo, também é a mesma prática. Qualquer religião que você vá, até os católicos, também é a mesma prática. É o poder da oração, é o poder de abrir teu coração, de falar com Deus, de ter uma verdade com Ele, né? E não ficar você achando que você é dono das suas escolhas. É que você que pode, muitas vezes, ter autonomia para tudo. Nós não temos essa autonomia para tudo. A gente tem que se vencer o tempo todo. Nós temos que lutar para ter grandes vitórias dentro de nós, né? As vitórias é que muitas vezes as pessoas pensam, que muitas pessoas entram em depressão, fazem terapia, né? Elas se perdem muito nessas coisas porque se perdem delas mesmas. E quando eu falo do inconsciente, é aquilo. Às vezes tem pessoas que lá no inconsciente, elas se permitem muita coisa, porque a bagunça tá ali. Elas racionalmente sabem, né? São lúcidas de que a vida está acontecendo, de tudo, porque você enxerga, encara tudo na vida. Mas nós não somos iguais. Nós temos que conviver com os opostos, as diferenças. E aí entra esse inconsciente dentro de você, que vai crescendo. Às vezes você pensa uma coisa, o inconsciente não deixa. Às vezes você quer ser grande, o inconsciente diz assim pra você, mas pra quê? Você é pequeno, você nunca vai ser grande. Às vezes você se acha bonito, o inconsciente diz assim, mas você é feio. Você é horroroso. Às vezes você tem uma coisa para planejar, o inconsciente diz assim, ih, não adianta nada, não vai dar certo. Então você tem que lutar contra você mesmo. Aquilo que está dentro de você, que pode ser o teu grande inimigo. E a gente, quando vai fazer uma oração, tem que ter comunhão. Você tem que ter comunhão com Deus e comunhão com você mesmo. Você tem que estar pleno, você tem que ter equilíbrio. É esse o grande... a grande charada do equilíbrio que a gente fala aqui, muitas vezes, é de você estar bem com você mesmo. De você não deixar aquele inconsciente, aquele eu interior dizer pra você, não vai não, porque não vai dar certo. Né? Ou senão a pessoa fala assim, olha, tá chegando, tudo seu vai acontecer. A pessoa diz assim, mas quando, meu Deus? Porque nada acontece. Mas não é a razão que diz isso. A razão entende que precisa esperar. Às vezes a gente sabe até que precisa esperar em Deus, porque Deus tem o tempo dele, né? Tem os propósitos dele na nossa vida. Mas a gente quer, a qualquer custo, por causa desse eu que está lá dentro de nós, inconsciente, ele quer a qualquer custo não acreditar. Ele quer brigar com você. Então quando a gente vai fazer... Eu conheço muitas pessoas que não têm concentração para fazer uma oração. Elas, quando pegam para fazer uma oração, elas pensam em tudo, mas não conseguem ter essa conexão. Elas estão com a anteninha enfraquecida, que é a cabeça, a mente. Então elas não conseguem, elas se perdem. Elas perdem a conexão completamente da espiritualidade. Porque você precisa ter esse equilíbrio, né? E aí é que a gente fala de unção, de axé, né? A gente fala do Espírito Santo, que tem muita gente que tem o poder do Espírito Santo em si, que sente as coisas do Espírito Santo. É por isso que eu digo que é todo um processo. Não é uma coisa que se liga na tomada e você dá o primeiro passo. A gente nasce, a gente engatinha primeiro para andar. O ser humano, ele tem uma tendência muito grande de querer já, sabe, correr nas coisas. Sabe? Uma casa para se construir precisa de um alicerce primeiro. A gente não constrói uma casa sem alicerce, que ela cai. A mesma coisa a espiritualidade. Tudo acontece e vai crescendo a partir do momento que você vai entendendo,
vai aceitando e vai sabendo lidar com tudo isso. A gente não pode se perder da gente mesmo. Você não pode estar perdido, porque você vai ficar perdido e não vai se encontrar. Porque só você pode encontrar você dentro de você. É só você que pode ser seu melhor amigo. Não existe um melhor amigo que você possa ter na vida do que você mesmo. Até porque a sua felicidade depende só de você e não depende de ninguém. Ninguém pode ser feliz por você, né? E eu sempre estou dizendo isso. Então, quando a gente faz uma oração, a gente entra numa comunhão. Você faz uma reza, é uma comunhão. Você pratica algo que você acredita, que você crê, dê vida a isso. Você precisa dar vida àquilo que você acredita. Você precisa fazer crescer aquilo que você tem dentro de você com relação à tua fé. Você não pode se perder de você e nem se perder da espiritualidade. Porque eu conheço pessoas que até têm fé em Deus. Mas elas falam assim pra mim: mas pai, eu peço tanto, parece que Deus não me ouve. Eu faço tanta oração. E é o que eu disse, não existe um ser humano que passe por essa terra e não tenha tido nem que seja um segundo, né, de pensamento em Deus. Até o ateu do mais ateu, né, aquele que não acredita em nada, ele já teve prosa com Deus sim. Porque só o fato da gente questionar a existência humana, você já está entrando na espiritualidade, você já está entrando nos desígnios de Deus e no que é de Deus. Hoje a própria ciência, gente, a medicina já comprova que a espiritualidade, a fé, torna possível certas situações impossíveis na medicina. Impossíveis de cura. A fé, ela cura. A fé consegue fazer com que a pessoa consiga ter vida, né? Consiga viver bem, ser pleno, né? Quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala de qualidade de vida, né? Ela está falando de espiritualidade, ela está falando de bem-estar, de alegria, de felicidade. E nós temos que ter isso dentro de nós. Essa sementinha tem que ser plantada dentro da gente para fazer crescer e dar fruto. Isso é a espiritualidade. E quando a gente vem falar sobre isso aqui, é complicado porque eu tenho esse meu jeito de falar, né, gente? Eu sempre tenho essa forma de falar. E eu acho que eu sempre tento fazer com que seja mais fácil de vocês compreenderem tudo que eu tento passar, né? Tudo que eu tento semear, vamos dizer, nesse microfone. Mas o importante de tudo isso é parar para pensar. Porque tem um momento na vida que a gente precisa disso. Você fala assim: ah, minha vida não anda. Ai, pai, eu tento de tudo. Pai Anderson, a minha vida não consegue andar. Eu já fiz de tudo. Ai, pai Anderson, eu já fui na igreja, eu tenho ido à igreja, eu faço novena, eu faço não sei o quê, eu pratico isso, aquilo. Minha vida não anda. Pai, eu fui iniciado no candomblé, fiz meu santo e nada acontece na minha vida não anda. Pai, eu converso com meu Exu todos os dias, eu acendo vela, eu peço para ele, eu quero prosperar, mas minha vida não anda. Gente, tudo depende dessa verdade. Tudo depende desse eu que está dentro de você, sem guerra com ele, com tranquilidade com ele, que é com você mesmo. Você tem que estar pleno. Você tem que chegar para a tua fé, para aquilo que você se dispõe a praticar, pleno, convicto, né? Esperançoso de que tudo vai mudar, porque vai. Porque tudo vai dar certo, porque vai. A gente tem que ter certezas que só a fé nos dá. A gente tem que acreditar em situações que só a fé pode fazer para que a gente possa mudar. É aquilo que nos mantém em pé, que nos oxigena, nos alimenta, nos deixa vivo. É a nossa fé, né? Você tem que ter crença naquilo que você pratica. Você tem que ter elo com aquilo que você pratica. E o elo precisa crescer.
É muito fácil falar, eu amo Deus, Pai. Eu amo a minha espiritualidade. Ai, meu orixá, então, é tudo na minha vida. Ai, Pai, eu amo meu Exu, minha pombagira. Ai, Pai, eu vou sempre no kardecismo, eu faço lá minhas coisas. A gente tem uma comunicação, uma vibração, eu tenho meu mestre e não sei o quê. Olha, gente, eu só posso dizer que o diamante nisso tudo, os maiores diamantes, as maiores pedrinhas que estão brilhando dentro disso tudo, são aquelas as pedrinhas que conseguiram se resolver com elas mesmas. Aquelas pedrinhas que deixaram o negócio entrar, deixaram a espiritualidade fazer parte delas. E tiveram elo. E esse elo cresce. E esse elo fica grande. A gente precisa ter isso. Porque você acreditar no invisível não é fácil. Mas não é fácil para ninguém. Você acreditar no invisível e tentar fazer, e lutar para fazer o impossível acontecer na tua vida, esse é o maior desafio da fé. É você ver que é sentir o invisível, é acreditar no invisível, é conversar com esse invisível, é ser verdadeiro com esse invisível, com todos esses mistérios, mas saber que ele está dentro de você e ele está crescendo, saber que ele faz parte do teu mundo, da tua vida. Fazer que ele vai te trazer a felicidade que você precisa e busca tanto nessa vida. E que você não está aqui à toa. Que você tem um destino, ele tem um propósito na tua vida. Aqui nada é à toa. Nada. A gente vê as águas, vê os peixes. A gente vai nas matas, vê os bichos das matas, né? Onça, elefante, vê os bichos das matas. Ou vê as cobras, tudo que está na mata. A gente está na cidade. A gente vê o ser humano que corre para lá, corre para cá e faz tudo. A gente respira e precisa desse oxigênio sagrado, que é de Oxalá, que é de Deus, que é nosso Deus maior que nos deu essa chance de ter esse oxigênio. Nós temos a natureza, nós temos aí a própria Terra, o planeta, que ele gira, ele não fica parado, não tem nada parado, está em movimento. E porque nós precisamos parar com a nossa vida espiritual, não acreditar em nada e achar que tudo isso é uma mera coincidência da vida. Mas eu vejo pessoas que com a dor elas vão, né? A gente vê que quando a pessoa está num momento de muita dor, ela busca a espiritualidade. E tem um ditado que diz que quando não vem pelo amor, vem pela dor. Então a gente percebe que as pessoas sabem que Deus existe. As pessoas sabem que a espiritualidade está aí para todo mundo. Por mais que você tenha dificuldade de lidar com tudo isso, mas quando você precisa dela, ela está ali te esperando. E às vezes você é torcido no momento da dor, né? No momento de uma dor, de uma tristeza, ou de algo que está acontecendo, que está te machucando tanto. Você está sendo torcido para procurar a espiritualidade. Eles estão ali do teu lado, olhando até quando você vai aguentar sozinho, sem dividir esse cargo, sem dividir esse peso, sem dividir essa tristeza. Então, gente, essas são as palavras que eu queria dizer hoje para vocês. Acho muito importante a gente esperar pela fé. Acho muito importante a prática da fé, o exercício da fé. Acho muito importante você estar de bem com você mesmo, né? Muito importante isso. É tudo que temos, né? E é através disso que a magia da espiritualidade acontece na nossa vida. Bom, gente, para quem quiser tá mandando mensagem de voz, eu já tô com o jogo de buchas aqui. Agora no segundo bloco vou estar atendendo vocês. É 0 operadora 11 983 34 5777. Gente, eu tô ao vivo no YouTube da Rádio Capital, Capital e Você. E já eu tô voltando. Gente, gostaram do vídeo? Pois é, se você tem aí umas questões para ser resolvidas, alguma pergunta, né? Porque a gente, como eu digo, vive os mistérios. Você pode fazer aqui no vídeo, aqui faça nos comentários, que eu entrarei em contato com você e aí a gente vai ter essa comunicação. Faça pelo Zap, você pode deixar seu número, né? E aí a gente vai trocando a força da espiritualidade. Eu vou poder estar te orientando. Aguardo você. Bom, tô voltando. Bom dia, Rafael. Bom dia, Vini.
dia. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo no Sagrado Falando de Axé, no dia de hoje, nesse domingo maravilhoso. Quero convidar você a mandar sua mensagem aqui no 983345777, seguir as nossas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Sagrado Falando de Axé. Tem o YouTube também, a página, caso você queira assistir novamente o programa, ele está lá, tá? No Sagrado Falando de Axé. E muitas mensagens já no dia de hoje aqui, você pode encaminhar através do nosso WhatsApp. E tem áudio chegando, Pai Anderson. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, Vini. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tive um relacionamento com uma pessoa e a gente meio que se afastou, porém essa pessoa nunca me bloqueou, mas também não falava comigo. Eu tenho uma amiga em comum com esse rapaz, ambos são policiais. Eu pedi para ela me ajudar, né, com ele, para saber o porquê que ele não fala mais comigo, né? Se ele tá com raiva de mim. E aconteceu que depois de muito tempo, sem me bloquear, ele não falava comigo, mas não me bloqueava. Depois que essa pessoa foi falar com ele, ele me bloqueou. Do nada, ele nunca fez isso. Eu gostaria de saber se essa pessoa que foi falar com ele, ela me ajudou ou me prejudicou propositalmente. Obrigado. Meu nome é Thaís Cardoso dos Santos. Eu nasci em 7 de março de 81. Rádio Capital, bom dia. Bom dia, minha filha. Vou ver aqui pra você. Eu não vejo que te atrapalhou. Essa pessoa não. Eu vejo que essa pessoa que você gosta, que você teve algo com essa pessoa, ela é mal resolvida. É uma pessoa complicada, problemática. E não é uma pessoa fácil de lidar e eu não vejo caminho pra você e ele. Não vejo. Ó, o Exu tá falando que não tem caminho. Então, assim, às vezes a pessoa não queira compromisso, ou a pessoa não queira lidar com essa situação emocional, ou ela é bagunçada emocionalmente naquele momento que você está buscando essa resposta. Eu digo que não tem caminho com você. Não vejo relacionamento, viu? Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, Pai Anderson, muita axé. Aqui é Antônia Azusa de Souza, data de nascimento 7/2 de 63. Sou de São Bernardo do Campo. Pai Anderson, por gentileza, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou com problema de saúde. Eu estou muito preocupada, Pai Anderson, se seja o caso de cirurgia. Mas eu creio em nome de Jesus que não vai ser. Me responda, Pai. Muito obrigada, muita axé, muita luz. Axé, minha filha. Obrigado pelo carinho. Viu? Eu acho que você vai ter que fazer sim. Mas você não se preocupe, vai ter que fazer uma cirurgia. Mas você não se preocupe que eu não vejo nada grave. Não vejo grave que seja de correr risco de vida, nada disso. Vai sair tudo bem. Não deixe de ir aos médicos, não deixe de se cuidar. Mas eu vejo uma provável. Se não for nesse momento agora, que você venha fazer essa cirurgia, o médico possa ser que não recomende por agora, mas pra frente vai ter que fazer, viu? Então, mas pode ficar tranquila, acalmar teu coração que não vai acontecer nada. Vai ficar tudo bem.
Pai Anderson, muita gente participando aqui no nosso YouTube. Você também pode deixar sua mensagem no nosso YouTube, Capital com você, na live do Sagrado Falando de Axé. Já quero mandar abraços a todos que já estão participando aqui conosco. A Veridiana está aqui, Suzana também, Marisete, muito obrigado, Daniela Gomes, quem chega aqui também é o Alice Mateus, Lígia, Maria Quitéria, muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui conosco, e você pode mandar sua mensagem, tem áudio chegando. Bom dia, pai Anderson. Eu sou a Creuza aqui de Caçapava. Eu tenho uma pergunta para falar para o senhor. A minha neta se chama Virgínia Nogueira. A semana passada ela sofreu um tipo de um abuso. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso para mim, que eu fiquei tão angustiada, que estou até agora pensando nisso. Ela é do dia 12/12/2001. O nome dela é Virgínia Nogueira. Obrigado, pai Anderson. Gratidão pelo nosso domingo. Obrigado, minha filha. Bom domingo para você. Deixa eu ver aqui. Poderia ter sido muito mais sério, o jogo diz. O jogo até fala de proteção. Ela teve a proteção da Dona dos Ventos, de Ansan. Protegeu muito. Ela é uma menina muito protegida. E Inhansã protegeu muito ela, né? É nisso que ela teve aí essa tentativa de abuso, ou mesmo essa coisa do abuso, né? Que você tá falando. Mas acalma teu coração que vai sair tudo bem. Acalma teu coraçãozinho que vai sair tudo bem, não vai ser tão problemático do jeito que você tá pensando, não. Teve muita proteção ali. Ela tá muito protegida, viu? Mas acalma teu coraçãozinho porque o tempo vai passar e isso vai acabar. Você que quer marcar uma consulta diretamente com o pai Anderson, o telefone é o DDD 11 98419 5090, tá? Mande sua mensagem no WhatsApp, você vai receber um contato da equipe do pai Anderson, DDD 11 98419 5090. E a gente tem aqui no YouTube a Dinália Gomes Sertão da Silva, que nasceu no dia 3/9/68, e ela diz assim: bom dia, pai Anderson, por favor, o que está acontecendo com o meu espiritual? Não estou bem, tenho uma energia que não está bem aqui na minha vida. Bom, vamos vir aqui para ela, agradecer o carinho. Você precisa tomar uns banhos de descarrego. O que acontece aqui é que você está muito fraca, você enfraqueceu demais. Essa fraqueza está fazendo você absorver muita coisa perto de você. E às vezes isso está te incomodando, porque você tem essa sensibilidade. Tem gente que tem mais sensibilidade e até percebe que não está bem. Parece que tem alguma coisa que está pesada, a pessoa fica pesada, fica muito mais cansada, desgastada. Eu vejo que você precisa tomar uns banhos. Pega um manjericão, alecrim, 3 galinhos pequeno, de arruda, e prepara um banho do pescoço para baixo e toma. Manjericão, alecrim e 3 galinhos pequenos de arruda. Prepara um banho e toma do pescoço para baixo que você vai ficar bem. Bom dia, pai. Bom dia, Vini. Hoje eu queria saber sobre a minha filha. Minha filha está com um projeto aí. Eu queria saber que vai dar certo, né? E o nome dela é Paloma Moreira de Almeida, nascida dia 20/10/94. E eu quero saber que vai dar certo. Bom dia e axé para todos nós. Bom dia, axé, minha filha. Que o jogo fala que não vai ser tudo rápido. Não vai acontecer tudo rápido. Às vezes você programa uma coisa e a coisa não sai do jeito que a gente programa. A coisa às vezes demora um pouco mais. Mas o que o jogo tá dizendo é que vai dar tudo certo. Que tem caminho para dar tudo certo para ela. Ela é uma menina muito
determinada, ela é uma menina que sabe o que quer, é uma menina que tem uma luz, tem as mãos boas, né? As mãos tem gente que tem mão boa para fazer as coisas. E ela tem isso. Ela só precisa fechar um pouco mais a boca, né? Não comentar muita coisa com ninguém, que isso é de praxe, a gente tem que fazer mesmo, guardar mais pra gente e começar a cuidar dela também, espiritualmente. Mas eu vejo que vai dar certo, vai dar tudo certo aí. Bom dia, Pai Anderson, bom dia, Vini, bom dia a todos da capital, axé para todos, Deus abençoe. Pai Anderson, meu nome é Lídia Honório de Castro, nasci no dia 6 de abril de 1954. Minha pergunta é, a casa que eu moro de aluguel, ela vai vencer meu contrato em fevereiro agora, no próximo ano. E os donos colocaram à venda. O senhor acha que eu posso comprar essa casa? Obrigada, beijos pro senhor, axé. Muito obrigada, Deus abençoe. Axé, minha filha, axé. Tem caminho, pode acontecer sim. Eu vejo que tá muito positivo para você comprar essa casa. Conversar direitinho para resolver isso. Eu acho que tá aberto o caminho para você. A única coisa que eu vou dizer para você é: vá tentando negociar, vai tentando conversar sobre negócio, sobre papel, vai tentando resolver sobre papel, que o jogo fala aqui, que Exu fala. Não que você fique preocupada com relação a nada de papel, mas tenta negociar, tenta conversar para facilitar para você as coisas. Mas tem caminho sim e vai dar certo sim. Pode correr. Pode não ser agora nesse momento, mas vai dar certo. Viu? Bom dia, pai. Tudo bem? Já o acompanhava em outra rádio. Meu nome é Cleusi, nasci 7/4/58. Moro com minha mãe de aluguel. Gostaria de saber se vamos mudar desta casa ainda este ano. Gratidão eterna. Obrigado, minha filha, pelo carinho. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui pra você. Olha, eu não vejo que vai ser esse ano, não vou mentir pra você, não. Eu vejo que o ciclo tá se fechando. Eu vejo que tem muito pouco tempo aí pra vocês. Possa ser que até eu ainda falo um pouquinho mais. Eu acho mês 2, mês 3, da virada do ano que vem. Eu vejo que as coisas vão começar a acontecer sim. As coisas estão caminhando para acontecer. Mas eu não vejo acontecer tudo muito rápido. Pode até que vocês até consigam, mas eu não dou essa certeza. Exu não tá me dando certeza no jogo quando eu pergunto a ele. O que ele tá me contando aqui no jogo, a historinha, é dizendo para você ter um pouquinho de paciência. É mais um pouquinho de tempo do que você falou, mas é muito pouco. Não vai demorar tanto. Então acalma o coraçãozinho que as coisas estão caminhando para vocês. O ciclo daí já fechou, já se encerrou. Muitas pessoas participando aqui do YouTube. Ailton Reis, um beijo, querido, muito obrigado. Regina Padilha também está aqui conosco. Carmen Maria. A Márcia Ruiz, ela faz uma pergunta. Bom dia, pai Anderson Axé. Sou a Márcia Ruiz de Almeida. Nasci no dia 6/12/55. Gostaria de saber que depois da pandemia perdi a vontade de sair. Oi, minha filha, bom dia. Deixa eu ver aqui para você. Eu não vejo que tem ligação com a pandemia. Não vejo essa ligação direta. Eu vejo que você precisa alegrar um pouquinho mais teu coração. Eu vejo tristeza. Eu vejo que você vira e mexe, ou em alguns momentos da sua vida, ou o que o jogo quer falar, há muita inconstância de emoção na tua vida. Às vezes a gente não percebe, mas existem algumas coisas que tá dentro da gente que não deixa a gente se alegrar, que não deixa a gente ficar bem, que não deixa a gente ser a gente como a gente gostaria de ser. E isso está acontecendo com você nesse momento. O que você precisa?
tentar alegrar mais teu coração, tirar um pouco essa tristeza de você, por algumas questões até de preocupação, né? Você acaba trazendo isso para tua emoção. Então toma bastante cuidado, porque tem coisas que valem a pena e tem coisas que não valem. Eu não vejo que foi a pandemia em si. Eu vejo que você já vem vindo de um ciclo de tristeza, de inconstância, de energia. Horas tá bem, daqui a pouco já não tá mais. Tem momentos que você fica um pouquinho, ela relaxa um pouco, daqui a pouco você já tá angustiada de novo. Então tem que procurar distrair a tua mente e alegrar teu coração. Anderson, bom dia. Aqui é o Douglas Médici, 17/2/79. Sou de São Bernardo do Campo. Pai Anderson, eu não sei o que acontece, mas desde que eu separei, isso tem uns 10 anos, eu nunca mais consegui arrumar ninguém. É impressionante. Quando eu arrumo, eu não gosto. E quando eu gosto, não dá certo. Eu gostaria de saber o que acontece, pai. Fica com Deus. Bom dia. Bom dia, meu filho. Axé. Obrigado pelo carinho, pela atenção, viu? Deixa eu ver aqui pra você. Mas eu vejo você, eu vejo que as coisas vão caminhar pra você na parte sentimental. Eu vejo que as coisas, você renasceu nessa parte. Você até tem uma coisa aí com você que precisa ser cuidada. Você traz uma sensibilidade muito grande. Você é muito espiritual e muito intuitivo. Às vezes você se bagunça demais. Você fica com a cabeça bagunçada, com o emocional bagunçado. E isso cria essas questões que você está tendo aí com você. Mas a questão do caminho, de você ter caminho, ter encanto para relacionamento, isso você tem. E eu não vejo você sozinho há muito tempo. Eu vejo que ainda você tem caminho com uma pessoa que está chegando para a tua vida. Possa ser que nesses 10 anos também você tenha que ter renascido de muitas coisas, de situações. Você lá atrás, você precisava... Porque o que acontece com você? Eu vou falar para você e ser bastante sincero. Às vezes você é muito intenso, é muito fogo, é muito quente. E essa intensidade que você vive a vida, às vezes acaba atrapalhando um pouco você. A gente, às vezes, precisa temperar. Tem que ser tudo muito bem temperado na vida. E você viveu muita coisa com muita intensidade e depois ficou a fera ferida, se machucou. Vai com calma, meu filho, porque você não tá sem caminho, não. Você é um menino encantado, tem muita coisa boa pra tua vida. Muita coisa mesmo. Mas começa a se cuidar, começa também a olhar pelo lado espiritual da tua vida, viu? Porque é importante que você faça isso. Pai Anderson, quero falar para todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Você pode participar também no nosso Instagram. Tem bastante mensagem lá, que é o Sagrado Falando de Axé. E agora muitas pessoas também pedindo o telefone do Pai Anderson para marcar uma consulta. Então anote aí, DDD 11 98419 5090. Você que está acompanhando o YouTube, o telefone está na tela. Agora você que está nos ouvindo pelo AM, pelo FM, pelo aplicativo, eu vou repetir, é o WhatsApp DDD 11 98419 5090. DDD 11 98419 5090. Manda um oi, manda um olá, tá? Faça lá, marque lá a sua consulta, agende com o Pai Anderson para que você possa tirar, né, todas essas dúvidas que estão atormentando a sua vida, né? Então marque lá uma consulta com ele. Muita gente dizendo aqui, Pai Anderson, gostaria de marcar uma consulta, qual o telefone? Então tá aí, minha gente, é só você mandar um oi lá no 98419 5090 e tem mensagem chegando. Bom dia, Pai Anderson. Meu nome é Cássia Marques Cândido. Nasci no dia 29/11/74. Gostaria de saber sobre a minha vida profissional. Se a empresa vai mudar ou não. Obrigado. Axé. Axé, minha filha, axé.
tô vendo essas mudanças agora, não. Eu não vejo essas mudanças para agora. Possa ter mudança? Pode, mas não é para já e isso vai demorar. Não vejo que vai ser nada para agora. Vejo que você também tá precisando se cuidar. Eu vejo aqui que você precisa tomar uns banhinhos de descarrego. Você fica muito tensa. Você é uma menina que às vezes é muito comprometida com a vida, com as coisas perto de você. E esse compromisso que você tem, às vezes atrapalha você. Às vezes acaba te prejudicando. Você precisa relaxar um pouquinho mais e começar a tomar um banhozinho para poder descarregar, tranquilizar, acalmar teu coração, porque os banhos fazem isso, né? Manjericão, ele acalma. Alecrim, tira um pouco a dor, né? Essa dor que a gente tem de ansiedade, aflição, às vezes a gente fica angustiado. E 3 galinhos de arruda, pra quê? Pra descarregar a gente, pra tirar um pouco das perturbações. A gente não pode deixar a vida fazer barulho dentro de nós. Quando a vida começa a fazer muito barulho dentro de nós, a gente não fica bem. Então, isso você precisa começar a se atentar. Então, cuida de você direitinho, não vejo mudança pra agora. Mais mensagens chegando aqui, dessa vez é o Tiago José Neves Lima, nascido no dia 22/4/87. Ele é de Barbacena, Minas Gerais. E ele pede para olhar o lado espiritual e o profissional dele. Obrigado, meu filho, obrigado. Cuidado com o seu emocional. Cuidado com o seu emocional. Você é um menino de altos e baixos emocionais. Você fica muito abalado emocionalmente com as coisas. Cuida da sua saúde também, que você pode ter alguns probleminhas aí pequenos. Não é grave, não é doença séria. Mas o jogo fala, como ele fala do emocional, o jogo automaticamente ele manda você cuidar da sua saúde. Toma bastante cuidado com a sua saúde. Eu vejo que, de novo, o jogo fala a mesma coisa, caiu 5, Oxeturá. O Oxum manda recado pra você. Cuidar um pouquinho da sua ansiedade, da sua aflição, da sua angústia. Você é um menino muito sensitivo e sensível nas coisas. Profissionalmente, meu filho, eu não vejo que as coisas vão acontecer pra você rápido. Eu vejo que o que você quer que aconteça, o que você quer realizar na sua vida vai demorar um pouco. Mas isso não significa que você tá sem caminho. Isso não significa que você está perdido. As coisas vão começar a acontecer para você sim. Tem coisa boa no teu caminho. Tem alegria no teu caminho. Só procura cuidar um pouco mais de você que você está precisando. Viu? Espiritualmente também. Olha só, muito obrigado a todos que participaram. Só recapitulando aqui o telefone do Pai Anderson, DDD 11 984 19 50 90, assim como a nossa chamada aqui do programa. Na sabedoria dos orixás, a luz para o seu caminho. Pai Anderson de Logum Edé traz a orientação espiritual que você precisa. Se busca respostas, direção ou um aconselhamento abençoado para a sua vida, esse é o momento. Marque uma consulta detalhada e receba o aconselhamento que vai transformar seus dias. 11 98419 5090. E não perca o Sagrado Falando de Axé, todos os domingos às 9 da manhã, com muita energia positiva, firmeza e mensagens dos orixás. Axé para a sua vida. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Compartilhem a live. Avisem os amigos. A gente precisa muito da ajuda de vocês para divulgar o nosso trabalho aqui na Rádio Capital. Divulgar esse trabalho lindo que a gente faz. Tem muita gente precisando ouvir. Tem muita gente precisando ser tocado por palavras boas, mensagens boas. Motumbá,